a palavra de Deus nos ensina, e de maneira específica hoje falar sobre esse tema que desperta muito interesse de muitas pessoas, né? O anticristo. Então a ideia é nós termos uma introdução básica do assunto, com algumas questões introdutórias, com algumas profecias que já apontavam para essa realidade, e analisar o tema em cima de um texto de 2 Tessalonicenses, um texto do apóstolo Paulo. Essa imagem que está aí é um quadro antigo de 1505, de Signorelli, e ele demonstra mais ou menos aquilo que o Novo Testamento fala a respeito do anticristo e da atuação de Satanás guiando o anticristo. Então a gente vai dar uma sobrevoada em cima do tema e como eu fiz semana passada, talvez uns 20, 25 minutos, um pouco mais, e depois a gente pode tentar responder as perguntas. Bom, algumas questões introdutórias, então, seguem agora. Primeiro, é importante, a gente vai voltar a tocar nisso, a manifestação do anticristo é um dos sinais mais decisivos em relação à vinda de Cristo, pois ela antecede imediatamente a vinda de Cristo. Como a gente conversou um pouco semana passada, pragas como a que a gente está enfrentando agora e outras questões, elas fazem parte do processo do qual nós estamos vivendo entre as duas epifanias de Cristo, as duas manifestações de Cristo, e são comuns, então, né? Já a manifestação desse anticristo, não. Eu já destaco a palavra anticristo com A maiúsculo, porque existe palavras de anticristo com A minúsculo, porque existem os dois, a gente vai ver agora. A palavra realmente anticristo, como está aí, essa palavra greguinha que dá até para tentar ler, ela ocorre 4 vezes só no Novo Testamento. E as 4 vezes estão nas epístolas de João. Em 1 João, capítulo 2, 18, tem 2 ocorrências, no versículo 22 também, em 4, 3, e em 2 João, capítulo, lá não tem capítulo, né? 2 João, versículo 7. Agora, é importante perceber que quando João cita os anticristos nas suas epístolas, ele está falando, digamos, sobre os anticristos com A minúsculo, porque são anticristos. Então, a existência de anticristos com A minúsculo é comum também desde o primeiro século, né? Mas a gente aqui vai focar mais para frente no anticristo com A maiúsculo. Esses anticristos, no contexto das epístolas de João, são aqueles que negam que Jesus seja o Cristo, e eles também negam a encarnação de Cristo. Por exemplo, em 2 João, versículo 7, diz assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então a gente tem anticristos na figura daqueles que negam que Jesus seja o Cristo ou que Jesus encarnou, que ele veio em carne. E o que está fundamentando isso é uma doutrina com base platônica grega, de que a matéria é ruim e o espiritual é bom, e aí eles negam a encarnação, né? Mas não foi só João que tratou do assunto. Paulo também tratou, e a gente vai se deter um pouquinho mais em um texto de Paulo. Aqui é interessante porque sempre quando se fala de anticristo, se lembra do Apocalipse, né? Mas, de maneira curiosa, o Apocalipse não trata diretamente do anticristo. Nós vamos ver daqui a pouco, mais para o final, que Apocalipse se relaciona com isso, mas primeiro não ocorre essa palavra em Apocalipse, e Apocalipse não trata de maneira direta, como faz João, por exemplo, e o apóstolo Paulo, né, dessa figura do anticristo. Bom, agora a gente vai tratar um pouco de profecias que já apontavam para o anticristo no livro do profeta Daniel. Então, alguns textos lá de Daniel. Em Daniel 7:8 diz assim: quando eu estava refletindo nos chifres, que era uma visão, um sonho que ele teve, né, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Então, chifres simbolizavam poderes, pessoas poderosas, governantes. E nesse versículo, Daniel tem a visão de um pequeno chifre que se sobrepõe entre os outros, e o destaque é interessante, porque ele tem olhos de um homem
e uma boca que falava arrogância. Em Daniel 9, 26, 27, diz assim: depois de 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então, começa a prestar atenção já nas informações que nós temos. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Quando fala de uma semana, é um texto apocalíptico, né? E como o livro do Apocalipse a gente não pode interpretar em hipótese alguma como um período literal, mas uma semana dá a ideia de um período não longo, né? No meio da semana, ou seja, no meio desse período não longo, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. A gente tem que entender que esse profeta, ele está no ambiente judaico, mais judaico agora, ele é um judeu e a gente tem que ter a condição de fazer a transição da linguagem que ele usa para os judeus para a nova aliança. Então, quando ele fala, por exemplo, de sacrifício, de oferta, do templo, tudo isso a gente precisa entender aplicando já para as nossas realidades. Mas, basicamente, o que ele está falando aqui é que esse governante vai se envolver, digamos assim, com religião, no sentido de adoração, né? Vai interferir nesse ponto. E lá em Daniel 11, 36 e 37, diz assim: o rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Então aqui, mais uma vez, Daniel fala que e aqui ele fala, né, de maneira bem clara, que esse rei, que lá falou de governante, e aqui fala de rei, se exaltará acima de todos os deuses, inclusive do Deus dos deuses e de todos os outros deuses, mesmo que eles sejam falsos, né? Então, no finalzinho, que é interessante, diz assim: mas se exaltará acima deles todos. De novo, a questão de adoração e de religião. Uma dificuldade para a gente entender isso hoje é que na nossa mente pós-iluminista, racionalista e cientificista, a gente acha que as coisas devem ser separadas, né? Você já deve ter ouvido dizer aquilo, ó, religião e política a gente não discute, é uma grande bobagem falar isso, porque no tempo do Antigo Testamento e no tempo do Novo também, não havia nenhuma possibilidade de você tratar religião, política, economia separado, era tudo uma coisa só, era uma teia social que tinha tudo isso. E a gente cai no engano de achar que isso é diferente hoje. Não é diferente hoje. É a mesma coisa, só que superficialmente parece diferente, mas quando a gente aprofunda para as raízes, a gente percebe que não. E aqui, então, está falando de um governante que vai se colocar no lugar de Deus, por assim dizer, né? Muita gente acredita que se trata de alguém que vai se sentar lá num possível templo de Jerusalém reconstruído, mas não é isso que o texto está dizendo. Porque se alguém se assentar no templo de Jerusalém, vamos pensar que se reconstrua o templo de Jerusalém hoje, né? Aí um cara vai lá e se assenta no templo de Jerusalém. Qual a relevância disso para o mundo? Qual a relevância disso para Wall Street, por exemplo, que é o coração econômico do mundo? Qual é a relevância disso para a África, para os países africanos? Nenhuma, nenhuma. Então, não está falando de alguém que vai se assentar num trono de um possível templo restaurado de Jerusalém, mas alguém que vai, diante de todos os povos e nações, se colocar como Deus, alguém que é digno da confiança que só Deus merece e da adoração que só Deus merece. E isso, em hipótese alguma, envolve só questão, entre aspas, religiosa, mas envolve questão política e econômica também. Tem uma imagem aí, no canto esquerdo meu, não sei se é o mesmo, de Antíoco Epifânio IV. Esse foi um governante, um rei
por assim dizer, que assumiu a região da Palestina depois que Alexandre o Grande morreu. Alexandre o Grande estendeu o seu governo por um território inimaginável. Depois ele morreu cedo, aos 33 anos, e aí o seu território foi dividido entre quatro capitães, eu acho, do seu exército, alguma coisa assim. E esse Antíoco Epifânio, depois de algum tempo, foi que assumiu aquela região. O livro de Daniel é discutido muito se ele foi escrito no período interbíblico ou no período babilônico lá do cativeiro. Mas não importa em qual tempo ele tenha sido escrito, a princípio, para nós aqui não, mas há um consenso grande de que Daniel está profetizando, a princípio, a respeito desse Antíoco Epifânio IV, né? A profecia bíblica ela tem algumas camadas, por assim dizer. Então, sempre que um profeta fala, ele está falando primeiro para um acontecimento mais próximo dele, e seria um cumprimento parcial da profecia. E depois de um acontecimento mais adiante, que seria o cumprimento da profecia completa, né? Por exemplo, quando Isaías profetiza que o menino ia nascer, um filho se nos deu, a gente celebra o Natal hoje, mas no contexto dele era o filho do rei Ezequias, né, que se aplica e a profecia se cumpre plenamente em Jesus Cristo, não há dúvida alguma. Do mesmo modo, quando Daniel fala, a profecia dele parece se cumprir parcialmente em Antíoco Epifânio, que foi um rei, um governador, que fez isso. Ele se passou como Deus, ele exigiu adoração de Deus, ele entrou no templo e ele destruiu o templo, ele sacrificou um porco em cima do altar do templo de Jerusalém, o que era um sacrilégio. Então, o Antíoco Epifânio, digamos assim, é um protótipo do anticristo. A gente entendeu o anticristo, a gente tem que entender um pouco o Antíoco Epifânio e o que ele fez no período interbíblico, né, no período dos Macabeus, até por causa dele que surgem os Macabeus e a evolução deles. Então, o que Daniel faz é mais ou menos isso, apontando para esse Antíoco Epifânio, em primeiro lugar, mas é claro que a profecia de Daniel, ela se completa quando a gente aplica isso no anticristo realmente, né? O Antíoco Epifânio seria um protótipo de anticristo. É interessante que Jesus também falou isso. Mateus registra em Mateus 24, 15 e 22. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ele está apontando para o que Daniel falou e para o que Antíoco Epifânio fez, ou seja, ele sumiu, ele sacrificou um pouco lá no templo, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Então, o próprio Jesus, ele confirma a profecia de Daniel, certamente entendendo que isso se completa primariamente em Antíoco Epifânio, mas isso vai se completar totalmente em um anticristo, e é por isso, então, que ele fala, porque Jesus está depois de Antíoco Epifânio, e ele está falando, então, de alguém que assume o lugar de Deus, né? Esse seria o sacrilégio terrível, né? Alguém que se assume como Deus e exige a adoração e a confiança como Deus. Continua o texto de Mateus que Jesus disse, ele diz assim: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá, então, grande tribulação, e daí vem a expressão, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, aqui Jesus está falando realmente do que seria a grande tribulação, que é quando a manifestação do anticristo, com a maiúscula aqui, até a volta de Jesus, né, que vai ser um período breve. O Apocalipse chama esse período de 3 dias e meio, por exemplo, né? É um período breve. Esse é o período do anticristo. E o texto que a gente pode analisar um pouco mais com calma é 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4. Paulo fala sobre isso. Então, Paulo fala assim, vamos por partes aqui, nesse texto. Primeiro, Paulo fala assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Está vendo? É a mesma linguagem que Daniel usa
é a mesma coisa que Daniel fala, só que usando uma linguagem um pouco diferente, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, a primeira coisa é que a grande tribulação que Jesus falou, ela vai promover uma apostasia. A apostasia são aqueles que abandonam a fé, ou que negam a fé. A manifestação deste inimigo de Deus é a consumação da apostasia, que caracterizará os dias que antecederão a volta de Jesus. Ou seja, a grande tribulação promove a apostasia e a manifestação desse inimigo é a consumação da apostasia, que vai caracterizar os tempos que precedem a volta de Jesus. E na segunda parte do texto, o apóstolo Paulo fala então desse anticristo. Ó, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração. Lembra que Daniel disse que ele se colocará acima dos deuses e também dos outros deuses, né? A ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. De novo, a linguagem aqui de se assentar no santuário de Deus é a linguagem de assumir o lugar de Deus, né? Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu, para a gente crer nisso, né? E o templo de Vi, então, ainda está de pé. Então, Paulo usa essa imagem. Mas aqui a gente tem que se entender, então, que ele tanto se levanta contra Deus como se faz passar por Deus. O ponto aqui é o seguinte: ele vai conseguir atrair para si mesmo a confiança e a esperança das pessoas. Aquela confiança e a esperança que pessoas têm em Deus, no Senhor, ou em seus deuses, sejam eles. Esse ser vai conseguir atrair para si mesmo essa confiança. As pessoas depositarão sua confiança nele, né? O obedecerão, o adorando, assim. O apóstolo Paulo continua e no versículo 7 ele diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Muito interessante essa fala, né? Ou seja, já o poder do anticristo, o trabalho dele já está em ação por aí, mas tem alguma coisa que o detém. Essa questão que o detém é debatida à exaustão, né? Há muitas propostas de o que seria isso que detém a manifestação do anticristo com A maiúsculo. O João Calvino vai falar que isso é a pregação do evangelho. E Jesus, ele parece que também aponta para isso, né? Ele diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A ideia é que o evangelho a pregação do evangelho é a razão pela qual Deus, o próprio Deus, detém a manifestação do anticristo. Esse é o ponto. E aqui é importantíssimo a gente entender alguma coisa que a gente pode tratar numa próxima aula, que há uma mudança na dinâmica do testemunho do povo de Deus do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, você não tem o envio de missionários, você não tem o envio de Israel para pregar. Tem o texto de Jonas, mas o texto de Jonas é um contexto muito específico. Você não tem uma missão de atração, né, de Israel no Antigo Testamento, pelo estilo de vida de Israel, pela justiça de Israel, pela sabedoria de Israel, os povos deveriam olhar para Israel e dizer: o Deus deles é melhor do que o nosso, e aí eles passariam a crer no Senhor. No Novo Testamento tem uma mudança radical na dinâmica da missão. Quando Jesus, ele, por exemplo, lá em Mateus capítulo 28, final, ele envia os discípulos para pregar. Né, ao envio da igreja, Lucas fala isso, Atos fala isso, João fala isso, Paulo fala isso, o tempo todo a dinâmica muda. Não é de atração, mas agora é de envio. O que gera essa mudança na dinâmica da missão e do testemunho da igreja? O fato de Jesus ter morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, que foi quinta-feira agora que nós celebramos isso, e o fato de Jesus ter subido aos céus fez com que Satanás caísse do céu. Satanás não foi expulso do céu lá no Éden, ou quando ele se rebelou contra Deus. Ele passa todo o Antigo Testamento tendo acesso ao céu, no céu ainda, e tem uma questão que a gente pode tratar um pouco mais para frente disso, mas ele é expulso do céu quando Jesus sobe ao céu, depois de cumprir a sua missão, de morrer e ressuscitar.
por causa dessa mudança, digamos assim, a ascensão de Cristo e a expulsão de Satanás, a mudança na dinâmica da missão, né? Está fundamentada nesses acontecimentos. Então, Satanás está amarrado, por assim dizer, não literalmente, mas contido, para que a igreja, que é o tempo que a gente está vivendo agora, é o tempo da igreja, a igreja continue testemunhando o evangelho de Jesus Cristo. Porque a partir do momento que Satanás for solto, ou que esse anticristo for solto, né, a mão que o detém for tirada, acabou o testemunho da igreja. Então, é por isso que a pregação do evangelho é a razão pela qual Deus, e essa é a interpretação de Calvino, de outros caras também, e a que eu abraço, Deus mantém o anticristo ainda detido para que o testemunho da igreja avance, porque caso contrário a igreja nunca conseguiria manter o seu testemunho. Na sequência ele fala então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, esse perverso, o anticristo, será derrotado pelo Cristo, pelo Messias, quando o Messias voltar. Por exemplo, em Apocalipse 19, 11 e 21 diz assim: viu o céu aberto, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E lá no 21 fala: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Quem é esse? O Messias esperado. Então o fim é esse. Aí, queridos, diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Por isso aquela imagem lá no início, né? O anticristo ouvindo o que Satanás está falando. E como? E aqui está o ponto também. Olha que interessante. Com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fala o uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Aí já entrando em Apocalipse, o Apocalipse vai dizer que quando o dragão foi expulso do céu, que é Satanás, lá em Apocalipse capítulo 12, como ele não pode atacar o povo de Deus, porque ele está detido ainda, ele usa 3 instrumentos para fazer isso. Primeiro é a besta do mar, Apocalipse 13, de 1 a 10. Há muitas características lá que depois você pode ler e você vai ver que se relacionam com os textos de Daniel, fala muita blasfêmia e tal. O mar sempre é uma imagem de oposição a Deus, de povos, nações e de governantes que se opõem a Deus. Então essa besta do mar, ela é o poder político, poder estatal contra a igreja, né? No caso do Apocalipse é Roma, o Império Romano, né? E no caso de hoje são os poderes políticos estatais contra a igreja. A gente viu um pouco isso, acho que na semana passada, lá, um dos cavaleiros, né, o Cavaleiro Vermelho. Depois tem a besta que vem da terra. Essa besta, ela é que faz, ela tem poderes para fazer coisas, como diz Paulo aqui nesse texto de Tessalonicenses, para enganar as pessoas. Então essa besta que vem da terra é a falsa religião. É aquela que engana as pessoas. E é interessante que ela trabalha em função da primeira besta, né? E para mim é a mais perigosa hoje. Para nós é a falsa religião. E o terceiro instrumento é a prostituta, que aparece em Apocalipse 17, em outros textos também, lá em 14, ela é citada, que é a ideia da sedução mundana, assim, todo tipo de sedução para atrair os crentes para abandonarem a santidade, a vida de devoção a Deus. E aqui, sedução é tudo o que você possa imaginar, né? Não só a questão da sexualidade, mas a questão do mundanismo, a questão do materialismo, que é terrivelmente forte hoje para nós do Ocidente, e outras questões também. Então, esses são os instrumentos que o anticristo vai fazer uso, porque eles estão sendo usados pelo diabo, né? Até hoje. Bom, mas o que a gente tem que fazer, então, com tudo isso? A gente tem que se esconder em casa, ficar com medo, ficar tentando descobrir quem é o anticristo, é o Obama, é o Donald Trump, é o Papa, é o Zuckerberg, é o Bolsonaro, é o Lula. Bom, o fato é que a gente conhece essas informações e isso
nos capacita a entender algumas coisas. Agora, o que a gente tem que fazer? Esse texto de Atos, ele ensina para nós. Diz assim o texto. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, para Jesus perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ou seja, é agora que você volta e você resolve tudo? E ele lhes respondeu, Jesus falou assim, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, essa questão de data, quando vai acontecer, quando vai ser, não compete a nós, né? Mas, olha Jesus falando, ou seja, ao invés disso, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, qual é a nossa função? A função da igreja é testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Né? E quando esse tal do anticristo surgir, nós vamos, pelo ensino bíblico que nós temos, nós vamos conseguir perceber quem é esse ser aí. Então, já partindo para a conclusão, a primeira conclusão é, que eu vou tomar ali, desculpa, a vinda do anticristo é a consumação das operações do mal em todos os tempos. Ou seja, ele é o clímax do mal. Segundo, este mundo que a gente vive, ao contrário do que alguns dizem, né, dias melhores virão, eles virão depois, não agora. Não progredirá até atingir graus de perfeição, como muitos pensam, mas regredirá até os padrões mais baixos do mal que podem existir. Então, se preparem, porque não vai melhorar, vai piorar. E isso, a gente tem que ficar feliz com isso, porque isso significa que a história está andando de acordo com aquilo que Deus disse, e tudo vai se concretizar. Esperar um mundo melhor, com base em condições ou em força humana, é bobagem, isso não vai acontecer. E a gente pode ver quando a gente lê o nosso tempo, né, lê o materialismo, lê a frieza da igreja, lê o que acontece lá na Europa, o que acontece nos Estados Unidos, que são sempre locais que estão à frente de nós, historicamente falando, o que acontece lá vem para cá, a ler os movimentos anticristãos que crescem absurdamente, anti-família, questões que a fé cristã zela com tanto carinho, né, com tanto interesse. Então, se preparem, porque o cenário é de guerra, por isso a gente tem que se preparar e preparar as nossas crianças também. Estudar sobre o anticristo, então, nos ajuda, desculpa, faltou sei lá, a conhecer seus planos, e isso nos encoraja à batalha, né? Então, nós, quando nos reunimos aos domingos como igreja, a gente não está reunido diante de Jesus contando história para a criança. Nós estamos reunidos diante do nosso general, fardados, prontos para guerrear. Nós viemos da guerra, nos reunimos diante dele, ouvimos as suas ordens e voltamos para o campo de batalha. É isso que é um culto. É isso que é um culto. Mas a gente tem que entender também que no meio de tudo isso há um ensino claro de que o Senhor Jesus destruirá o anticristo. Destruirá o anticristo. Isso não há dúvida alguma com relação a isso. E como eu falei, o nosso trabalho é testemunhar o evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui nos cabe. Tá bom? Tem muita coisa que eu posso falar aqui que a gente pode desenvolver numa outra aula. É isso aí. Gui, contigo. Beleza. Eu queria abrir então para perguntas, seja aqui pelo Teams, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Aqueles que nos assistem têm agora a oportunidade de fazer qualquer pergunta para que o Thiago possa responder. Ô Gui, eu parei de compartilhar minha tela, né? Parou. Tá bom. Eu tinha essa dúvida aí. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta? Ninguém? Eu que vou perguntar, então? Tá bom, não tem problema, eu pergunto. Pergunta é o que eu mais tenho. Ô Ti, fala uma coisa para mim. O terceiro ponto, eu acho que você colocou, ou o segundo, pelo fato de que as coisas sempre vão piorar, como que a gente lida com o movimento da pregação do evangelho, do anúncio do evangelho, tentando minimizar o sofrimento no mundo que a gente vive,
em detrimento dessa não melhora significativa do mundo que a gente vive? Quando eu digo que o mundo não vai melhorar, eu estou falando de uma perspectiva geral do mundo e das nações. Esperar que a gente vai encontrar o paraíso na Terra através de ideologias humanas, de questões políticas ou econômicas, é inocência, né? Então, por que a gente prega e a gente tem que ter ação social como consequência da pregação, no sentido de ajudar os pobres, de ajudar aqueles que estão com droga? Porque aí está relacionada à pregação do evangelho e são transformações, digamos assim, pontuais. Ou seja, quando você coloca comida na mesa de uma família, o reino de Deus está chegando lá, e isso realmente deve ser feito. E você está apontando para aquela família que no reino de Deus não tem fome, ninguém passa fome, né? Quando você ajuda uma pessoa que é adicta, né, que tem problema com álcool ou com droga, você está dizendo, olha, no reino de Deus as pessoas são livres, não há pecado, não há dor, não há choro. E essa pessoa então vai ouvir experimentar do reino que está chegando. Nesse sentido, as nossas ações de testemunho e de ação social, elas devem acontecer porque elas são pontuais. E essas transformações acontecem, né? Então a gente tem que continuar. Agora, achar que por instrumentalização daquilo que nós temos, como ciência, economia e política, nós vamos ter um mundo melhor, o que eu entendo da Bíblia é que isso é inocência, nós não teremos. Legal. E aí, eu dei o pontapé inicial, alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Eu tenho mais pergunta, hein? Vi que o Danilão entrou aqui na live. Bom dia, Danilo. Marco Aurélio, Fernando. Ninguém quer perguntar nada? Deixa eu ver aqui no YouTube. Ô, Ti, deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Eu tenho ouvido, e a gente até comentou um pouco sobre isso na semana que vem, que tudo isso está muito próximo de acontecer, e esse movimento, então, das pessoas começarem a encontrar mesmo, ou tentar identificar esse anticristo, né? O pessoal coloca Putin, como você citou outros caras, e vão fazendo conjecturas aí. Na sua percepção, porque eu entendo que talvez o seu movimento seja um pouco mais coerente, ao invés de você olhar para a situação ao redor, tentar identificar um ou outro e tentar encaixá-lo no texto bíblico, você faz o movimento contrário. Você entende o texto bíblico e, a partir da sua cosmovisão bíblica, você entende o que está acontecendo no mundo. No próprio texto diz que a gente não sabe o tempo e hora. Quando você olha para esses movimentos, como que talvez a gente pode identificar quando isso de fato estiver acontecendo? Então, como eu falei, existem anticristos por aí, né? Por exemplo, quando você fala de um Estado Islâmico que não permite a pregação do evangelho, nem mesmo ser cristão, você tem lá um anticristo, porque ele é anti o Cristo, né? Mas é um anti ainda com A minúsculo, que foi essa a relação que eu tentei fazer. Esse anticristo que a gente fala com A maiúsculo, ele é um que tem proporções globais, por assim dizer. Ou seja, ele vai ter o poder político, econômico, científico sobre as nações como um todo, a ponto de fazer, por exemplo, aquilo que o presidente lá, o ditador da Coreia do Norte faz. Só lá ele vai ter condições de fazer aquilo em dimensões globais, por assim dizer. Entendeu? Então, eu acho que a gente não vai ter tanta dificuldade de perceber isso. Eu acho só que o ponto é o seguinte: a gente tem que entender que o evangelho de Jesus Cristo é político. Ele é político, não no sentido partidário que a gente tem,
mas no sentido de lealdade, né, de fidelidade última, de governo, de soberania. Essa palavra evangelho, que a gente translitera do grego, ela era usada como referência ao nascimento do imperador romano também, né, ao evangelho do imperador romano. E aí, os escritores bíblicos trazem isso para a realidade de Cristo. Quando eles trazem isso, eles equiparam e colocam até acima do imperador romano o Cristo, né? Nesse sentido que o evangelho é político. Então, a partir do momento que nós tivermos, por exemplo, uma pessoa em quem nações e grupos e pessoas coloquem sua esperança, a gente pode começar a perceber isso, né? Eu acho que esse tempo de pandemia não é o tempo do fim do mundo, como eu já falei, mas ele pode mostrar para nós alguns traços do que vai acontecer. Por exemplo, em um tempo de pandemia como esse, que as pessoas estão aterrorizadas, se surge alguém com base, por exemplo, científica, dizendo, eu tenho a solução para isso, e esse cara vai exigir algumas coisas em troca dessa solução, por exemplo, que ele tem uma vacina ou alguma coisa assim, ele pode começar a se tornar o anticristo, né? Por que as pessoas vão colocar nele a esperança e confiança? Porque elas estão diante de um problema grave. A gente não sabe qual vai ser, pode ser uma guerra, pode ser, sei lá, fome, qualquer coisa. E esse cara vai ser o cara que vai ter a solução para essa coisa ou para esses problemas. E ele vai se apresentar como essa solução, só que ele vai exigir lealdade, entendeu? Uhum. E a igreja vai se colocar contrária e nós vamos ser acusados de um monte de coisa, cara. Acusados de fanáticos, de não sei o quê. Como os cristãos foram no primeiro século, quando eles não se dobravam à adoração ao imperador romano, que é o contexto de Apocalipse, né? Então, eu diria que vai ser alguém que vai ter esse poder global, por assim dizer. Ou seja, aquieta o coração porque ele não está por aí. Pelo contrário, pelo contexto que a gente vê, está longe de acontecer até. Não, pensando em um pacificador que vai assumir o controle total, a gente vê um movimento bem distinto, né? Sim, sem dúvida. E bem fragmentado ainda, né? Uhum. Bem fragmentado. Oi, posso? Thiago, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Ele vai ser único? Então, parece que sim, vai ser uma pessoa que vai ter o poder, de novo, né, político, econômico, social, mas é uma pessoa que é um instrumento de Satanás, entendeu? Não, sim. Mas é uma única pessoa que vai tentar, na realidade, vai ser para tomar o lugar de Cristo. Sim. É o que parece. Entendi. Aqui, tem uma pergunta aqui, Gui, no chat do Glauco. No momento do anticristo, os cristãos já estariam arrebatados? Depende da sua perspectiva, se você é pré-milenista, pós ou amilenista. O pré-milenismo acredita que sim, né? O amilenismo, que é a corrente que eu abraço e que eu acho que é mais coerente e que é mais comum nos meios reformados, não, os cristãos não estarão arrebatados. Eles vão estar aqui e enfrentar isso. Pastor? Marcelo, tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Na verdade, mais uma afirmação do que acho que o seu estudo veio trazendo. Eu tô meio sem fôlego porque eu tô caminhando aqui, desculpa. Uhum. Não, na minha percepção, assim, mesmo pegando já dentro da era moderna e pegando no século XX, né? Se a gente tentasse identificar o anticristo como uma pessoa, mesmo na era moderna, a gente poderia tentar elencar Hitler, Mussolini, pessoas que uniram, assim, a Europa, que sempre foi o grande centro do mundo, assim, em termos de economia, riqueza, força bélica e tudo mais,
E passou já quase 80 anos, desde a Primeira, a Segunda Guerra, e se alguém tivesse tentado identificar eles como sendo o anticristo, já teriam errado, né? Hoje, nos nossos dias aí, as pessoas tentam, de novo, como o senhor bem colocou, através de algumas figuras importantes, reconhecidas, renomeadas, como os possíveis anticristos. Mas eu tendo a concordar muito com o que o senhor comentou de que o nosso papel é ser testemunha, levar o evangelho e usar, obviamente, da nossa inteligência que Deus nos dá, nos capacita, para tentar entender esse movimento e como a gente pode contribuir. Mas, um fato é tentar identificar quem é, em que momento, por que é, acho que ainda realmente não nos compete, né? Não. Ainda concordar muito com a sua linha de raciocínio, assim, acho que isso traz uma tranquilidade, uma paz para o nosso coração, de que o movimento está acontecendo e como a gente pode contribuir e não tentar ser o detetive para encontrar esse anticristo, né? Exatamente. Eu acho que a gente não tem que se preocupar no sentido de querer identificá-lo, assim, a gente tem que se preocupar com o testemunho e até assim, estando no testemunho, a gente vai ter muito mais condição de perceber quando surgir, entendeu? Porque o testemunho vai ser parado, vai ser barrado, entendeu? Então, estando no testemunho, o testemunho for barrado, parado, aí a gente vai ter que, a gente já tem uma informação, né, um acontecimento bem claro para isso. É importante, assim, aqui no Brasil está uma brigaiada terrível política, né? Lá nos Estados Unidos está igual também. É pior do que aqui, às vezes. E é assim em Israel, é assim também em todo lugar. Enquanto tiver assim, 2 grupos, 3 grupos brigando, fica bem claro para nós que ele não está aí ainda. Quando nós começarmos a perceber, não sei se a gente vai estar aqui ainda, né? Mas aqueles que estarão, unanimidade, entende? Em torno de uma figura, uma coesão política de pessoas que eram de grupos diferentes e começam a se unir em torno de uma figura, isso é uma situação que pode chamar a atenção nossa. Aí se começa a ficar com o pé atrás, entendeu? Mas, por exemplo, se fala de Hitler, mas tinha gente contra Hitler o tempo todo. Ele nunca conseguiria unir o mundo em torno dele, né? Tanto é que foi morto pelos opositores. Então, essa unanimidade em torno de uma figura mundial pode ser uma pista. Mas, como você bem disse, a gente está longe disso, eu acho, e a gente tem que continuar pregando o evangelho. Queria fazer uma pergunta. Lá no texto de Mateus, quando Jesus cita Daniel, o Tiago comentou que nas profecias sempre tem um cumprimento próximo ali, depois um cumprimento posterior, todo completo da profecia. Uhum. E ali no texto fala questão de ai das grávidas, tomara que a fuga não aconteça no inverno. Esse trecho já se cumpriu, ou ainda é algo que vai se cumprir? Não, é que vai se cumprir. Vai se cumprir. A gente pode dizer que esse trecho de Jesus seria anacrônico falar isso, mas vamos dizer assim, no tempo de Antíoco Epifânio, isso se cumpriu parcialmente. Mas Jesus está falando depois de Epifânio, né? De Antíoco Epifânio. Então vai se cumprir. O que Jesus está falando aí é de um tempo sem precedentes, para usar uma linguagem que pode chocar um pouco assim, mas é no tempo que a igreja vai ser vencida. Entendeu? É no tempo que a igreja vai ser superada. Ele está falando que é um tempo muito difícil, que vai ter que ter fuga. E aí, grávida correr, Jesus está usando essas imagens. Uma grávida fugir é difícil, né? Mães com crianças de peito também fugir é difícil. Na neve, ou no frio, no inverno, é mais difícil. Ele está dizendo que aquele tempo não aconteça em um contexto que dificulte a fuga, e aí é o tempo de fuga realmente. Né? É um tempo bem complicado, como a igreja
não passou ainda em sua história. Lembrando que a igreja já sofreu muito. Você pega no primeiro século, segundo século, terceiro século, até o quarto século, né? E ainda hoje, ao longo de todos esses séculos. Mas esse período que a gente está falando aqui é um período diferente, que a perseguição e o sofrimento serão muito, muito, muito drásticos, né? Só para apresentar uma base, lá em Apocalipse capítulo 11, fala de duas testemunhas, e a imagem lá é da igreja, né? E em 7:11, essas duas testemunhas formam uma imagem da igreja. Duas por causa do Antigo Testamento, só ter duas testemunhas, para o testemunho de ser válido e tal. Em 7:11 diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, essas duas testemunhas, que é a igreja, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Esse é o ponto. Yuri, respondido? Sim, respondeu, sim. Perfeito. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Deixa eu ver aqui no Facebook, no YouTube. Acho que é isso, então. Lembrei de Pode outra falar. coisa. Pode Porque a perspectiva que a gente vê, quando fala do anticristo, na questão da unanimidade, aponta mais ou menos para a gente começar a ter uma percepção, e aí fica um pouco complexo por causa do que foi explicado até. Que, teoricamente, quando vai ter uma unanimidade, aparentemente teria uma, entre aspas, uma melhora desse mundo. Só que, pelo que a gente vê na Bíblia, não vai haver essa melhora. Então, como é que a gente consegue entender melhor esse contexto, essa situação? É uma melhora da perspectiva mundana, por assim dizer. Entendeu? Não da nossa perspectiva, não da perspectiva cristã. Entende? Então, por exemplo, é uma melhora com relação a agendas hoje que estão aí, por exemplo, agendas LGBTZ, agendas de aborto. Então, é uma melhora nessa perspectiva, não na nossa. Na nossa, não será. Eu não sei se deu para entender. Sim, perfeito. E aí que tá, o ponto queridos irmãos, é que nós vamos ser taxados de novo, né, como os cristãos já foram. Quando os cristãos não aderirem a essas agendas ou a esse governo, tal, aí é um monte de acusação, entendeu? Vocês são fanáticos religiosos, vocês são cabeça pequena, vocês são da Idade Média, vocês são não sei o quê, obscurantista, um monte de coisa, né? Então, o ponto é que assim, o mundo vai se voltar contra a igreja, né? Tanto é que, fazendo uso ainda de Apocalipse lá, o 10, Apocalipse 11:10, fala assim: os que habitam sobre a terra, e sempre em Apocalipse os que são da terra, habitam sobre a terra, são os ímpios, né? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, porque eles morreram, as testemunhas, ou a igreja. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Entendeu? O ponto. A igreja atormenta, porque a igreja fica pregando aquilo que crê, né? O evangelho, os valores do evangelho, isso atormenta o mundo. Quando a igreja for, entre aspas, assim, vencida, eles farão festa, vai ser, digamos assim, o Natal satânico. Eles vão colocar presentes entre eles porque a igreja é vencida. Porque eles atormentavam os habitantes da terra. Atormentavam como? Lê Paulo, por exemplo, né? Quando Paulo chega lá em Tessalônica, esses caras aí estão atormentando o mundo inteiro. Atormentando por quê? Porque eles pegam um outro rei e eles vivem debaixo desse outro rei, não do imperador. E isso gera problemas para eles, né? Por isso que eu falei que o evangelho é político. Então, é nessa perspectiva. É melhora na perspectiva mundana, não na nossa perspectiva. Maravilha, obrigado. Ô, Ti, eu acho que cabe uma colocação. Tem uma pergunta aqui no Teams, e depois eu talvez faça a minha colocação aqui, ó. Quais são as formas equivocadas que a igreja... Peraí que eu não estou conseguindo ler tudo aqui. A igreja tem adotado sobre a visão do Apocalipse nos tempos atuais.
Quais são as formas equivocadas? São várias aqui, viu, Tiago? Mas eu poderia dizer, primeiro é uma abordagem literária do Apocalipse, né? Isso tem trazido problemas graves para a igreja, porque aí você tem que identificar, por exemplo, quem na história foi a besta que veio do mar, né? Sendo que você não pode fazer isso, né? Então eu acho que uma leitura literária. Uma outra abordagem que tem trazido problemas é uma abordagem cronológica de Apocalipse, né? Acha que quando o Apocalipse inteiro conta de uma vez só uma história. Então, 7 selos é uma parte da história, 7 taças é uma outra parte da história. Isso também tem trazido problemas gravíssimos assim para o entendimento da igreja nos tempos atuais. Quais são as formas? Deixa eu ler de novo esse tema, coisas equivocadas que ele já tem adotado sobre a visão do Apocalipse. Eu acho que basicamente a gente tem que lembrar assim, que Apocalipse é um desafio para que aqueles cristãos se mantivessem fiéis a Jesus até a morte, e aqueles que já estavam começando a flexibilizar o compromisso com Cristo por causa de questões sociais da época, e de novo, aí eu falo de questões sociais, econômicas, políticas, deveriam se arrepender, abandonar essa flexibilização e voltar ao testemunho de Jesus. E eles deveriam manter o testemunho até a morte, porque o próprio Cristo fez isso e ele já tinha vencido. Basicamente, é isso que Apocalipse traz. E esse, então, é o jeito que a igreja deve viver desde a primeira manifestação de Cristo até a segunda. Eu acho que até justamente por conta dessa sua última fala, eu acho que esse silêncio, a não ser pelos QIs elevados, que conseguem montar aí toda uma fórmula na pergunta, mas que leva a gente ficar mais introspectivo mesmo em como tem sido o nosso papel dentro da nossa existência, porque, como vocês citaram aí, por exemplo, na época até há 80 anos atrás, ou seja, 1000, 2000 anos, já existia muita coisa escrita sobre isso, e a história já estava acontecendo, e muitas pessoas já morreram e não vivenciaram em vida, né, de vida mesmo, isso. E então, assim, o que na nossa existência hoje, e até que Deus permita que a gente fique aqui, como a gente pode contribuir, eu acho que traz essa introspecção, e talvez seja por isso o motivo do silêncio mesmo, né, porque a gente também confia em Deus e sabe que tudo isso vai se cumprir, o que é ruim, o que é bom, mas justamente ele vai voltar, sabe, e vai resgatar os dele, enfim. Então, eu acho que cabe essa introspecção mesmo, e a gente pensar qual é o nosso papel e o que a gente está fazendo com a nossa vida e com aqueles que estão à nossa volta também, né? Isso que você trouxe é uma questão bem complexa e profunda, assim, porque eu acho que nós fomos criados em um evangelho. Embora eu seja muito grato para aqueles que pregaram para mim o evangelho, né? Sou muito grato, lógico, para eles, mas eu acho que eles também foram vítimas disso, de uma influência de um evangelho meio antropocêntrico, assim, sabe? E eu acho que está na hora da igreja, de nós entendermos que a gente deve denunciar realmente as coisas que nós buscamos apartados de Deus, né, que não sejam para a glória de Deus. E nós busquemos na palavra de Deus, porque há hoje um analfabetismo bíblico muito perigoso, então que nós busquemos na palavra de Deus o ensinamento para tudo isso, né, para nós entendermos que o nosso papel aqui é realmente o testemunho, e o testemunho que eu digo não é você só ir panfletar na rua ou falar, mas é um testemunho também de vida, né? O testemunho em Apocalipse implica você falar, mas é muito mais um testemunho negativo, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? É a não participação na adoração ao imperador, entendeu? É a não participação em coisas
que exigiam a lealdade da igreja. E essa não participação trouxe para eles prejuízos, né? Por exemplo, um pequeno comerciante que não participava da adoração na sua guilda, a gente chama de guilda, seria sindicato hoje, por exemplo. Cada sindicato na época tinha seu deus ou seus deuses, e eles se reuniam em refeições cultuais de adoração pagã. Aí o cara faz parte de uma guilda lá, e aí ele não ia, porque ele tinha se tornado cristão, então ele não participaria da adoração àquele deus ou aqueles deuses lá do sindicato deles. Aqui não é nenhuma crítica a sindicato, nenhuma, mas é só a questão. Então ele começava a perder fornecedor, a perder cliente, e o negócio dele começava a ir mal. Só que ele tinha uma família por trás dele que ele precisava sustentar, entendeu? Então havia um estrangulamento, digamos assim, social, econômico, exigindo a adoração. O meu ponto é esse: não se trata só de, entre aspas, religião, sabe? Se trata de coisas muito mais complexas. A teia é muito mais complexa, e por isso a dificuldade de realmente se manter o testemunho tanto positivo, né, a falar, a viver, como o negativo. Então, realmente o que você falou é um ponto muito importante, um desafio enorme para nós. Beleza. Eu queria só pontuar algo, e também não é para acrescentar, mas é algo que eu fico pensando na aula, que é bem produtivo. A gente, de fato, fica nessas conjecturas que a gente não tem que se ater, quando vai ser, quem vai ser, como é que vai ser. E por isso que você falou, Ti, dessa nossa herança dualística, maniqueísta da fé, onde a parte religiosa é de fato a parte que tem a ver com Deus, e todo o resto não tem absolutamente nada a ver com Deus, que atrapalhou muito ao longo do tempo a percepção da igreja de fé e de religião. E entre aqueles que você citou na sua apresentação, dos grandes perigos que a igreja corre ao longo desse tempo, que é o tempo de testemunho, um deles é a falsa religião. E foi até enfatizado por você que talvez esse seja o maior problema, e eu concordo, porque me parece que, em contrapartida, a gente tem um movimento hoje esquisito, inclusive no Brasil, quando a gente tenta unir política e religião por enquanto, a gente pensa que o resultado benéfico é a gente ter um Estado religioso, quando na verdade não tem absolutamente. Quando a união e a conexão disso tudo com uma verdadeira religião, onde a gente saiba integralizar fé e vida, mas e quando eu falo isso é por conta do nosso próprio cenário político, onde a gente vê versículo bíblico em todo lugar, e a gente vê orações, a gente vê trechos de Bíblia, a gente vê gente citando Bíblia num contexto político, por exemplo, mas não necessariamente isso traga à tona um bem maior ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que fica essa minha pontuação, que cabe aí discordância e até acréscimo. Só duas coisas. Primeiro, assim, citar a Bíblia não prova nada, né, cara? Teve alguém que citou a Bíblia para Jesus 3 vezes também, mas queria pegá-lo com relação a isso, né? E interpretando erradamente ainda a Bíblia. Outra questão é que essa falsa religião, ela tem seu símbolo na besta que vem da terra. E começa assim o texto da besta que vem da terra. É Apocalipse 13:11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 3 chifres. Aí olha o detalhe. Parecendo cordeiro em Apocalipse é Jesus, né? Mas ela parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Dragão é Satanás. Essa é a falsa religião, cara. É perigoso isso, porque ela parece o cordeiro, que é Cristo, mas fala como o dragão. Significa que você identifica a falsa religião não naquilo que você vê, mas naquilo que você ouve. E por isso que é perigoso. É verdade, cara. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu vejo um cenário muito perigoso, né? No Brasil hoje. Perigosíssimo.
Mas é isso, pessoal. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bênção pura. Nada. Quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer o tio mais uma vez pela participação, pela excelente aula. Espero que vocês consigam caminhar refletindo, como a Aninha disse, mas também testemunhando ao longo da vida, mesmo que de quarentena, e que a gente se envolva aí na missão de Deus, esperando o retorno dele. E, pastor, eu acho que o mais legal é que tá gravado, né? De repente, durante a semana, ou um momento que estiver mais tranquilo, voltar a ouvir, né? Verdade. É verdade. É Bem pena. lembrado, Aninha. Vai ficar gravado, vai ficar disponível no YouTube, Facebook. Você pode ver e ouvir quantas vezes quiser. E pode mandar pergunta depois que já passou, que a gente encaminha e obtém resposta. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês. Ti, obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Bom domingo Bom domingo para vocês. Abraço.